Bom, boa noite pessoal. Eu fiquei devendo para vocês uma explicação aí do mapa de conhecimento e da matriz de habilidades, né? Então eu preparei uma aula para vocês, vou gravar esse vídeo, né, para vocês entenderem como que funciona certinho, como que trabalha com isso, tá bom? Para que serve? Então vamos lá. O mapa de conhecimento, também conhecido como mapas mentais, como vocês podem ver na figura, ele agrupa conhecimentos. Então, no centro você poderia colocar um conhecimento principal, um título, e depois ir desmembrando em subtítulos e conteúdos, certo? Então, o que é um mapa mental ou um mapa de conhecimento? Ele é um mapeamento das áreas de conhecimento, dados, ferramentas e até mesmo pessoas, né, profissionais, que são necessários para a realização de determinada atividade. Então, no caso do exemplo que eu dei anterior, eu tenho a água relacionada com ciências da natureza, ciências humanas e linguagens. Por exemplo, ciências humanas tem um recurso que é a Constituição Brasileira, então é um dado. Tem o ciclo hidrográfico, que seria um conteúdo, um conhecimento, certo? Então, só para exemplificar para vocês. Então, o mapa de conhecimento ele é isso. Ele é um agrupamento, um mapeamento das áreas de conhecimento que vocês vão utilizar no projeto ou até mesmo para estudo das matérias de vocês na faculdade. Tá bom? Para que a gente utiliza o mapa de conhecimento? O mapa de conhecimento ele é utilizado para identificar quais serão os conhecimentos e qualificações que eu preciso para ter o domínio daquele conteúdo, certo? Então, entender quais são as ramificações, o que exatamente eu preciso aprender para ter aquele conhecimento. Além disso, o mapa de conhecimento permite que eu memorize quais são os relacionamentos. Então, como que uma área se relaciona com a outra, qual conteúdo, qual ferramenta está relacionada a um determinado conteúdo, esse tipo de coisa. Isso é de fácil memorização por conta do posicionamento e do relacionamento que esses conteúdos ficam no mapa, certo? Então, o mapa mental ele ajuda muito a gente memorizar os conteúdos, os conhecimentos. Então, vocês podem usar para um projeto, podem usar para estudo de uma determinada matéria. Então, inclusive, existe uma ferramenta que é gratuita, que vocês podem usar, que chama Xmind. Essa ferramenta é utilizada bastante para estudos de matérias, né? Então, alguns alunos meus, inclusive, utilizam para setar os itens da matéria. Então, a matéria X tem o conteúdo tal. Ele lista, coloca uma descrição, aquele conteúdo se relaciona com outros conteúdos, e ele vai construindo um mapa mental da matéria, certo? Então, como que eu faço o mapa mental? Primeiro, a gente vai fazer o mapa mental começando pelo centro. Então, sempre vocês vão colocar um título no centro. Não pode ser algo muito aberto, porque se for algo muito aberto, vocês vão ramificar muito. Então, já pega um título mais específico. Depois disso, vocês determinem os subtítulos e as ramificações, certo? Eu recomendo que vocês usem cores diferentes e letras grandes para ficar fácil e mais atraente de entender esse conteúdo. A recomendação é usar pelo menos 3 cores. Usar abreviações para não ficar com itens muito grandes. Então, se você for escrever algum conteúdo que tem uma palavra muito grande ou uma frase, então usar abreviações. No centro, vocês vão determinar o tema, então, e vai expandindo os subtemas para as bordas, para as laterais, tudo bem? Feito isso, vocês vão detalhar o máximo de conhecimentos, dados, ferramentas, pessoas, enfim, tudo que vocês conseguirem detalhar sobre aquele tema escolhido. Beleza? Esse é o mapa de conhecimento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a matriz de habilidades. A matriz de habilidades ela é uma lista com o nível de conhecimento da equipe em cada item do mapa de conhecimento, certo? Então, um pré-requisito para fazer a matriz de habilidades é fazer o mapa de conhecimento. Feito uma lista com esses itens, vocês utilizam essa matriz de habilidade
para medir, para avaliar o percentual de conhecimento e amadurecimento da equipe, certo? Com o desenvolvimento do projeto. Por que isso? Porque a matriz de habilidade ela é feita no início e no final do projeto. Então, muitas vezes pode acontecer de o aluno pegar um item do meu mapa de conhecimento e atribuir uma nota mediana, por exemplo. Sei lá, atribuir nota 3. Aí, depois do final do projeto, ele vai lá e coloca nota 1, nota 2. Significa que ele sabe menos sobre aquele item? Não necessariamente. O que indica é que muitas vezes o aluno ele teve um amadurecimento daquele conhecimento. Ou seja, ele achou que ele sabia mais do que realmente ele sabia. E no final do projeto, ele amadureceu esse conhecimento, esse autoconhecimento sobre os itens do mapa de conhecimento. Tá ok? Então, não necessariamente o aluno precisa melhorar os níveis, mas ele precisa ter um real nivelamento e autoconhecimento sobre aqueles itens do mapa, certo? Então, como que eu faço? Primeiro eu faço uma lista com todos os itens do mapa, coloco, por exemplo, numa tabela, na primeira coluna, sempre pulando a primeira linha, porque depois a gente vai colocar os alunos na primeira linha. Então, na sequência, eu vou colocar os integrantes da equipe na primeira linha e um por coluna. Por que isso? Porque depois eu vou usar a régua do conhecimento para atribuir os pontos para cada item do mapa de conhecimento e atribuir a pontuação para cada membro da equipe. E isso, cada membro da equipe que atribui a sua pontuação. Então, eu não posso atribuir a pontuação de outra pessoa, certo? Por fim, é interessante construir gráficos para mostrar como que ficou esse mapa de conhecimento de cada integrante da equipe. Então, uma observação, só para deixar mais claro, o mapa de conhecimento, cada pessoa faz o seu, tudo bem? E depois vocês juntam e fazem uma entrega só. Então, a régua de conhecimento são os seguintes itens: o ouvi falar, o entendi, o sei fazer com apoio, o sei fazer sozinho, sei ensinar, sei criar. Como que a gente pode nivelar mais ou menos isso? Então, o ouvi falar seria quando eu simplesmente conheço o conteúdo, mas eu nunca fiz nada. Então, isso é o ouvir falar. Uma ferramenta, assim, uma ferramenta que a gente poderia citar seria as aulas teóricas, ou alguma aula online que vocês assistiram, mas nunca fizeram nada. Então, o entendi seriam as aulas práticas. Então, quando você faz alguma atividade prática mesmo. Então, uma lista de exercícios, algo do tipo. Sei fazer com apoio é quando você consegue fazer, mas você precisa de apoio de alguém, de apoio de um conteúdo online, de apoio de uma videoaula, de apoio de um site, algo do tipo, certo? Então eu coloquei conteúdos online, mas é só um exemplo, tudo bem? Pode ser apoio de um professor também. Sei fazer com apoio de alguém, apoio de alguma coisa. Sei fazer sozinho é quando você vai desenvolver um projeto e realmente você consegue desenvolver aquele conteúdo sozinho. O sei ensinar é quando vocês começam a construir grupos de conhecimento. Então, o que seriam grupos de conhecimento? Sempre tem uma pessoa que entende mais sobre determinado assunto. Essa pessoa a gente pode chamar de líder técnico, talvez. Então, essa pessoa ela tem o conhecimento que ela consegue ensinar os outros daquele grupo de conhecimento. Então, por exemplo, elétrica digital. Então, um aluno que sabe muito sobre elétrica digital, ele pode ensinar um grupo de outros alunos que não sabem tanto a desenvolver um determinado assunto. E o ser criar, por fim, eu dei um exemplo de startups, que é quando você tem um nível de conhecimento muito elevado em determinado assunto, que você consegue criar coisas novas. Então, consegue utilizar isso, mesclar com outros conhecimentos para criar coisas novas, certo? E a seguir tem alguns exemplos. Primeiro eu coloquei essa pirâmide do William Glasser. É uma pirâmide sobre o aprendizado, então tem muito a ver com a régua de conhecimento, porque basicamente é o quanto que a gente aprende com cada item, certo? Então, por exemplo, 10% quando a gente lê, 20%
quando nós escutamos, 30% ao ver e ouvir. Quando você tem uma imagem e está escutando alguém falar alguma coisa, tem 50% de aprendizado. 70% quando a gente discute com outras pessoas. 80% quando fazemos. E 95% quando ensinamos. Tá? Então tem muito a ver com a régua que eu passei para vocês. Tudo bem? Então os exemplos da matriz de habilidade. Primeiro um exemplo individual, então como que ficariam os gráficos aí depois de construir a tabela, certo? Então, feita a tabela, vocês podem pegar um gráfico de radar, por exemplo, e atribuir, colocar cada eixo do radar sendo um item da matriz de habilidade, um conhecimento, e as pontuações específicas. Isso para cada indivíduo, para cada integrante da equipe. E aqui a matriz em si, certo? Com as pontuações. Beleza, pessoal? Era isso. Se alguém ficar com dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu vou colocar esse vídeo no Moodle. Vai ficar disponível material para vocês no Moodle também. Vou colocar os slides lá, tá bom? E se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato comigo, ou pelo Moodle, ou pelo WhatsApp, se vocês têm meu número aí no grupo de vocês. Beleza? E fico à disposição. Boa noite a todos. Grande abraço.